Fala galera, boa tarde, boa noite, bom dia. Espero que você me conheça, mas se você é novo aqui no meu canal, meu nome é Matheus, eu sou médico neurologista e trato basicamente apenas de pacientes com esclerose múltipla. Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, como vocês perceberam pelo título, pela descrição e pela capa do vídeo, vamos falar sobre gestação na esclerose múltipla. Pode, não pode, é proibido, não é, qual o melhor remédio, o que não pode tomar, o que pode tomar, qual a melhor estratégia, tenho que avisar o neuro, não posso avisar o neuro, vamos falar sobre tudo isso. Antes de eu começar a falar sobre o assunto, eu queria que vocês, como todo mundo pede, que curta o vídeo, comente de onde que você veio, se tu tem filho, se não tem filho, que remédio que você usa, comenta aqui embaixo nos comentários, curte no like, encaminha o vídeo pelo compartilhar, você vai copiar o link e vai mandar para os grupos do WhatsApp, grupo de Telegram, de Facebook, o que tiver, porque eu tô tentando andar para frente com esse projeto do YouTube e o YouTube me dá métricas, então eu consigo ver quantas visualizações teve, quantas curtidas teve, quantos comentários teve, e quanto mais isso acontece com o vídeo, mais o YouTube percebe que é um conteúdo interessante, percebe que é um conteúdo relevante, para que ele passe isso para frente, para que ele recomende esse vídeo para mais pessoas que possam ter um interesse parecido com o seu, baseado nas estatísticas, nos perfis das pessoas e tudo isso. Então, me ajuda que eu continuo fazendo mais vídeos informativos como esse. Antes de chegar na gestação em si, vou aproveitar e dar um extra, um bônus para quem já ficou até agora. Algo que vocês me perguntam muito lá na caixinha do Instagram. Falando nisso, eu tenho um Instagram. Então, @Dr. Matheus Vazzi, daqui a pouco aparece aqui na frente, aparece lá embaixo, no começo do vídeo. Eu tenho um Instagram, e lá eu faço caixinha de perguntas. E algo que vocês me perguntam muito lá na caixinha do Instagram é o seguinte: doutor, qual remédio mexe com o anticoncepcional? Ou, doutor, o remédio XYZ, eu posso usar ou ele corta o efeito do anticoncepcional? E basicamente quem já conhece, quem já me acompanha, sabe que a resposta que eu quase sempre dou é a mesma, que é o seguinte: nas revisões que eu fiz, diz lá que, a princípio, todos os remédios são seguros, nenhum remédio tem o poder de cortar o anticoncepcional. Então, basicamente, todo remédio é seguro, todo remédio não tem esse poder clássico de cortar o anticoncepcional, mas, como eu digo, nada é 100%, mesmo que você use o anticoncepcional. Mesmo que você use o anticoncepcional e não use remédio de esclerose múltipla, existe uma taxa de falha. Então existe uma porcentagem de falha do remédio. Então, se você usa o anticoncepcional e toma o remédio da esclerose, é possível que você falhe mesmo assim. E talvez não seja culpa do remédio da esclerose. Então, as revisões que eu fiz, os remédios da esclerose não aumentam esse risco de você ter falhas do anticoncepcional. Então, o que eu geralmente respondo na caixinha é isso, ó. A princípio, não. A princípio, nenhum remédio mexe com o anticoncepcional, mas se mexer, se falhar, eu gosto dos nomes Pedro Antônio e Maria Cecília. Inclusive, Pedro Antônio é o nome do meu primogênito, que está no forninho de 29 para 30 semanas agora, quando eu estou gravando o vídeo. Não sei quantas semanas ele vai ter quando a gente soltar, mas Pedro Antônio seria o nome do meu primogênito e Maria Cecília seria o nome da minha primogênita, se fosse menina. Então, esse foi o bônus. Foi uma introdução sobre o anticoncepcional. A princípio, não existe também o melhor anticoncepcional para quem tem esclerose múltipla. Eu geralmente gosto de indicar o DIU. Se o paciente pode, quer usar, consegue, é bom para ele também, o DIU é tão bom quanto os comprimidos, às vezes até mais que os comprimidos para prevenir uma gestação, e não é hormônio para o seu corpo, então não atrapalha a ressonância. Tem DIU de cobre, DIU de hormônio, DIU Mirena, todos eles são excelentes e geralmente é a minha primeira escolha quando eu indico um anticoncepcional para paciente, e ela tem esse poder de decidir facilmente entre eles. Então agora, passado essa introdução sobre o anticoncepcional, vamos a fundo e falar sobre realmente o que interessa o tema do vídeo. Mas antes de eu começar, de novo, curte, comenta, compartilha, assina o sininho, se inscreve no canal, manda para mais gente vir me ajudar a erguer esse canal. Então, eu já falei para alguns pacientes que um dos maiores pecados que eu já presenciei nessa minha longa vida de médico neurologista de alguns anos foi de pacientes, sei lá, com 50, 60 anos, com esclerose, falarem: doutor, meu sonho era ser mãe, meu sonho era ter filho, mas o doutor não me deixou, me proibiu, falou que eu não poderia. Então, assim, talvez naquela época a informação fosse aquela, mas assim, hoje não existe isso. Você não está proibida de ter filho. Por pior que seja a sua esclerose, por mais difícil que seja a sua esclerose, você que manda no seu corpo, você que decide se vai ter filho ou não. O que a gente faz com o médico é expor os riscos e benefícios. Tem muitos pacientes que têm uma doença mais forte, que usam determinados remédios, que a gente chega e fala: ó, fulana,
infelizmente, não é recomendado que você tenha filhos. Porque pode piorar sua doença, pode piorar isso, pode piorar aquilo. A minha recomendação é que você não tenha. Mas é você que vai decidir se vai ter ou não. E se você quiser ter, for o seu sonho, eu vou te ajudar a enfrentar isso. Eu vou estar do seu lado, pegar na sua mão e escolher o remédio, tratar e fazer tudo para que você tenha filhos e fique com a doença bem controlada. Então, hoje, não existe nenhuma regra que seja proibido quem tem esclerose múltipla ter filhos. Pelo contrário, quem quer ter pode ter, quem não quer ter não precisa ter. Então é super liberado e a gente tem diversas estratégias que a gente utiliza para você ter uma gestação mais tranquila com a doença sob controle. Então, algo que vale para todo mundo é o seguinte: quanto melhor a sua doença estiver controlada antes da gestação, melhor vai ser a sua gestação e o seu pós-parto. Exemplos: se uma paciente está tendo surto, e de repente engravida um mês depois do surto, não é o momento ideal, não é certo. Por quê? Corre mais risco de ter surto na gestação, corre mais risco de ter surto no pós-parto, então não é legal. O certo seria você estar com a doença controlada pelo menos 1 ano, se possível 2 anos com a doença bem controlada para daí engravidar. 1 ano, 2 anos sem surto, sem lesões novas na ressonância, sem progressão silenciosa. Se você tiver com essas 3 coisas controladas, surto, ressonância e progressão silenciosa, pelo menos 1 ano, se possível 2 anos. Isso sugere que a sua doença vai ficar quieta na gestação e que a sua doença vai ficar quieta no pós-parto. Quanto melhor a sua doença vier controlada antes de engravidar, melhor a doença vai se comportar na gestação e melhor a doença vai se comportar no pós-parto. Então isso é o primeiro conceito que a gente tem importante. Você tem que programar a sua gestação. Não engravide sem querer, não engravide por acidente. Não engravide por acidente, não engravide sem querer. Tente se programar o máximo que você puder. Pelo menos 1 ano, de preferência 2 anos de doença bem controlada. Isso vai ser muito bom para você não vir a ter surto na gestação, não vir a ter surto no pós-parto. Outro conceito importante é que a mulher, quando engravida, ela está com uma pessoa dentro dela, um bebê na barriga. E para que a mulher não rejeite esse corpo estranho, que é uma situação fora do normal, para que a mulher não rejeite o bebê, ela naturalmente abaixa a própria imunidade para não rejeitar o bebê. Por isso que mulher é fator de risco para algumas infecções, para algumas doenças, para pandemia, para tudo isso. Então a mulher naturalmente abaixa a imunidade. E é muito comum algumas doenças autoimunes, como a esclerose, ficarem mais quietas na gestação. Então é normal a mulher ficar sem surto na gestação, ficar com a doença mais quieta, não ter lesões novas na ressonância. É super comum. Mas também existem exceções de gente que teve surto na gestação, surto no pós-parto, principalmente se a doença não estava bem controlada. Então é normal, é mais comum, é muito provável que sua doença fique bem quieta na gestação, mesmo se você não tratar. Isso é possível. Quanto mais a doença estiver bem controlada antes, maiores serão essas chances da doença ficar bem quieta, bem controlada. Por isso que é muito importante que você se cuide, que você engravide com planejamento, depois de ter um tempo de doença bem tratado. Beleza? Então vamos ao que realmente interessa, que talvez seja o que realmente vocês querem ver aqui no vídeo. Quais são as medicações que podem ser usadas na gestação, que podem ser usadas no parto, no pós-parto, antes, durante, depois, tudo isso. Como ficam os remédios, quais podem, quais são os proibidos, para quem está tentando engravidar, para quem quer engravidar, para quem tem sonho de engravidar. Então é o seguinte, primeiro eu vou falar dos remédios proibidos. Proibidos de se usar enquanto você está grávida. Se você sabe que está grávida desde o primeiro dia até o parto, não pode, não é recomendado utilizar essas medicações. Primeira medicação proibida, terifunomida, albágio, proibidíssimo. Ele é uma medicação que pode ficar no corpo da pessoa por até 2 anos depois que para de usar. Faz muito mal pro bebê, faz mal demais, não pode usar. Inclusive mulheres que usam esse remédio que querem engravidar, ou tem que parar o remédio 2 anos antes, ou tem que parar o remédio e tomar carvão ativado ou colistiramina para eliminar esse remédio do corpo, porque senão ele vai ficar 2 anos no seu corpo e pode pegar o bebê mesmo que você engravide depois de 2 anos. Então, terifunomida albágio, proibido de utilizar durante a gestação. Fumarato de dimetilo, a tecfidera, também não pode utilizar na gestação. Tem que ser interrompido pelo menos uns 30 dias antes de engravidar. Fingolimod, também não pode utilizar durante a gestação. Tem que ser interrompido pelo menos uns 30 dias antes de engravidar. Alentuzumab, cladribina, ocrelizumab, também não podem ser utilizados durante a gestação. Ofatumumab, na boa do Brasil, não pode. Fora do Brasil, tem estudos acontecendo que talvez vão permitir usar durante a gestação. Então essas medicações não podem ser usadas enquanto está gestante. Agora eu falo das medicações que podem ser utilizadas enquanto você está gestante.
Copaxone, interferons, Rebif, Avonex, Betaferon são muito seguros em quem está gestante. Eles têm uma classe de segurança muito boa, tão segura quanto dipirona, paracetamol, Plasil, esses remédios que os gestantes usam à torta e à direita. Então, Copaxone e os interferons, que é Rebif, Avonex, Betaferon, são super seguros na gestante, são super seguros em quem está amamentando e são super seguros antes, durante e depois da gestação. Então, ótimo! Pode utilizar se for preciso. Um outro conceito que eu não falei antes, mas eu gosto de falar sempre, é o seguinte. Qualquer casal, tipo eu e minha esposa, que não temos doença autoimune e não usamos remédios, existe um risco do bebê ter problema. Existe um risco, 1-2% de um casal normal ter aborto. Existe um risco, 1-2% de um casal normal, normal entre aspas, não que vocês sejam anormais, mas digo normal que não tenha doença, de 1-2% do bebê nascer com síndrome, do bebê nascer com problema, com malformação, com o lábio aberto. Existe esse risco de 1-2%. Então, se acabar acontecendo, talvez não seja nem culpa da esclerose, nem culpa do remédio. Então, o que os estudos mostraram é que o Copaxone, os interferons, Avonex, Rebif, Betaferon não elevaram esse risco para além desses 1-2%. Não teve mais malformações, mais abortos do que seria o esperado da população em geral. Então, de novo, Copaxone e interferons são bastante seguros na gestação. E não há obrigação de interrompê-los em quem quer engravidar. Um remédio ou outro que é excelente para quem quer engravidar é o natalizumab. Ele é um pouquinho menos consenso de que ele seja super seguro também. Eu o considero muito seguro na gestação. Pelo menos os 6 primeiros meses, 2 primeiros trimestres são super seguros, porque o natalizumab é uma molécula muito grande, ele não passa a placenta, então ele não invade ali a região do bebê. Então, o natalizumab eu considero uma medicação muito segura na gestação também, e como vocês sabem, ele é um tratamento de alta eficácia, então ele é muito bom, muito eficaz para controlar a doença. Então, eu utilizaria ele numa gestante que engravidou com a doença não controlada, que descobriu a doença no meio de uma gravidez, que está tendo surto na gravidez. Eu usaria tranquilamente natalizumab numa situação dessas, inclusive no pós-parto, na amamentação também. O natalizumab também é bastante seguro na amamentação, é um pouco mais divergente essa informação, mas Copaxone e interferons também muito seguros na amamentação. A melhor estratégia de todas para quem quer engravidar, eu deixei para o final. Só vai descobrir essa estratégia quem realmente assistiu o vídeo até aqui. Eu quero que vocês escrevam aqui embaixo que vocês chegaram até o final do vídeo, que vocês descobriram essa última estratégia que é a melhor para quem quer engravidar. Pelo seguinte motivo, existem duas medicações que têm um mecanismo de ação diferente. A gente fala que são medicações de reconstituição imune, que você consegue dar poucas doses do remédio, geralmente uma vez por ano, e o efeito do remédio, a proteção contra a esclerose, pode durar muitos anos, 10 anos, 11 anos, o efeito pode durar, tendo tomado só 1 ou 2 doses lá no começo da doença. E essa é a melhor estratégia para quem quer engravidar pelo seguinte motivo. Essas medicações são Mavenclad e Alemtuzumab. As duas medicações têm um uso muito parecido. Mavenclad são comprimidos, Alemtuzumab é na veia. Eu digo que basicamente as duas são tomadas uma vez por ano. Então se eu, Matheus, estou gravando esse vídeo agora em setembro de 2022. Se eu fosse me tratar com uma dessas duas medicações, provavelmente eu faria meu primeiro ciclo agora em setembro de 2022. Eu faria meu segundo ciclo do remédio em setembro de 2023. Muitos pacientes nunca mais precisam tomar remédio nenhum na vida. Os estudos já estão chegando a 10 anos, 11 anos e não precisaram mais tomar remédio. Não precisaram mais tomar nenhum remédio para esclerose. Ela adormeceu. Então isso pode acontecer com esses dois remédios. E por que isso é bom? Esses remédios, como eu falei antes, não podem ser tomados durante a gestação. Mas 1 ano e meio depois do primeiro ciclo, ou meio ano depois do segundo ciclo, o remédio não está mais no corpo. A proteção fica, mas o remédio foi embora. Então, você pode engravidar. Você está protegida pelo guarda-chuva da proteção do remédio, mas ele não está mais no seu corpo. Como eu falei, a proteção pode chegar até 10 anos. Então, se tu quer engravidar no ano 3, no ano 4, no ano 5, no ano 6, você vai engravidar, provavelmente com a doença adormecida, com a doença quieta, com a doença controlada, sem remédio no corpo para fazer malformação, aborto, essas coisas, e com a esclerose controlada. Então, como eu falei, possivelmente essa é a melhor estratégia para quem quer engravidar, quem tem pelo menos 1 ano e meio, 2 anos de antecedência para se programar para engravidar, talvez seja a melhor estratégia de todas. E uma última estratégia que eu não falei é não usar nada. Então, como eu falei, tem muitos neuros que optam por isso. Doença está quieta, doença está controlada, 2 anos sem surto, era uma doença levinha, estava usando um remédio fraco, um remédio leve, engravidou, muitos param o remédio e daqui para frente só observa.
Fica controlando. Vamos acreditar na imunidade baixa da gestante. Vamos só monitorar. Vai dar certo. Eu acredito que passamos por todos os aspectos da gestação. Não. Tem mais um. Mais um último parênteses para o vídeo ficar um pouquinho mais longo para vocês darem um pouquinho mais de visualização para o canal. Surtos na gestante. O que a gente faz? É um assunto difícil, um assunto polêmico. Porque o corticoide não é tão bonzinho assim para gestante. Então, depende muito do mês da gestação. Se estiver muito no começo da gestação, primeiro, segundo, terceiro mês, o corticoide pode fazer mais mal. Quando o bebezinho é muito pequenininho, o embriãozinho está desenvolvendo, o corticoide pode fazer mais mal nesse momento. Então a gente evita ao máximo tomar corticoide nos primeiros 3 meses da gestação. Dos 3 meses para frente, que o bebê já é pelo menos um bebezinho mais formadinho, não tem tanto malefício assim fazer corticoide. Mas de novo, a gente evita porque não tem nada que é 100% seguro. Então, nos primeiros 3 meses, a gente evita o máximo que puder. Dos 3 meses até os 9, se precisar, se o surto for mais fortinho, a gente faz corticoide. Outras opções. Imunoglobulina, é bastante segura na gestação. E plasmaférese, também dá pra fazer, mas tem todos os problemas da própria plasmaférese, pegar veia no pescoço, UTI, internação, é mais chatinha de fazer, mas também não deixa de ser uma opção. Por isso que é muito importante que você converse com o neuro e agende a sua gestação, programe a sua gestação. Não queremos que você engravide sem querer, por acidente, engravidar com a doença descontrolada e precisar fazer uma pulso na gestação. Daí sim que vai ter problema. Não é só o fato de ter surto. Você pode ter surto, pode ficar com sequela, como é que vai cuidar do bebê, vai ter que fazer pulsoterapia, pode ir malformação no bebê. Então não tem desculpa para não programar a gestação, para não programar uma anticoncepção se você tem esclerose múltipla hoje. Então agora sim, eu acredito que passamos por todos os aspectos de uma gestação em quem tem esclerose múltipla. Se ainda ficou alguma dúvida sobre as medicações, sobre a gestação, sobre o que fazer, escreve aqui embaixo nos comentários ou me manda lá na caixinha do Instagram que eu vou responder para vocês. Antes de ir embora, ressonância também é polêmico. Ninguém tem certeza se é seguro fazer a gestação. Eu acho que sim, é muito seguro. O contraste a gente evita, mas também a gente vai fazer ressonância em último caso. Tomografia não, tomografia é proibido. Ressonância, em último caso a gente faz. Suspeita forte de surto, dá pra fazer, mas então mais um motivo para evitar gestação em doença descontrolada. Então, se você chegou até aqui, só me resta agradecer. Meu muito obrigado, continue nos acompanhando e tchau!